na nossa 17ª aula do curso de Fisiologia, ainda falando do sistema circulatório, vamos mostrar o potencial de ação no músculo cardíaco. Então tudo que a gente aprendeu sobre despolarização, repolarização de membrana nas aulas de Fisiologia celular e também na parte de despolarização do músculo esquelético, a gente vai utilizar bastante para entender o potencial de ação no músculo cardíaco. Obviamente existem algumas diferenças marcantes que a gente vai ter que levar em consideração. E esse tópico também requer um pouco mais de atenção porque existem algumas peculiaridades que não acontecem, por exemplo, na célula muscular estriada esquelética e também não acontecem nos neurônios. Então a gente vai dedicar mais de um vídeo para falar do potencial de ação no músculo cardíaco e esse aqui a gente vai dar uma breve introdução nesse tema aí para a gente conseguir dar seguimento. Então, especificamente nessa aula, nós vamos falar sobre os tipos de potenciais de membrana do músculo cardíaco e vamos mostrar desses tipos de potenciais de membrana que nós temos na fibra de resposta rápida e fibras de resposta lenta. O potencial de ação nas duas é diferente. E nós vamos mostrar o gráfico da despolarização das fibras de resposta rápida e lenta. Como é que se discorre a despolarização nesses dois tipos de fibras e a importância da despolarização ser do jeito que é nas fibras rápidas e nas fibras lentas, beleza? Então vamos começar aqui colocando essa figura de um coração que a gente já tinha visto anteriormente. Basicamente o coração é uma bomba, isso eu já falei para vocês aí no início das aulas do sistema circulatório. E essa bomba, ela vai propelir o sangue para todo o nosso organismo. E como o coração é uma bomba muscular, um músculo ele tem um estado relaxado e passa para um estado contraído. Então o coração, quando ele quer bombear o sangue que está dentro dele para os tecidos e para o pulmão, né, dependendo da localização que a gente está vendo esse sangue, se é no átrio e ventrículo esquerdo, átrio ou ventrículo direito, quando ele contrai, ele vai propelir o sangue. O processo de contração do coração é o que a gente chama de batimento cardíaco. Então toda vez que o coração contrair, a gente computa um batimento cardíaco. E isso dura uma fração de segundo. E para realizar outro batimento cardíaco, ele tem que passar do estado contraído para o estado relaxado. E obviamente a gente já estudou, quando a gente fala de musculatura, no momento que a gente tem uma contração muscular, nós precisamos ter um potencial de ação no músculo. No caso do coração, a gente vai ter um potencial de ação no músculo cardíaco. Isso é para todos os tipos de músculo, seja ele estriado esquelético, seja ele liso. Bom, então, como eu falei, o músculo do coração necessita contrair para propelir o sangue. E ele tem que ter uma contração ordenada, ou seja, os átrios sempre devem contrair antes do ventrículo. E isso numa fração de milésimos de segundo. E tem que ser extremamente coordenado, pois se os quatro contraírem de uma vez, o coração pode entrar em colapso e não conseguir bombear o sangue da maneira que deve ser bombeado, tá certo? Então ele tem que ter um controle super fino da contração inicial dos átrios, para que o sangue seja propelido dos átrios para o ventrículo e imediatamente depois os ventrículos contraírem. E existe todo um mecanismo que a gente vai discorrer ao longo aí das aulas de fisiologia para tratar sobre isso. Vamos tratar agora então dos potenciais de ação referente aí a células musculares cardíacas, né? Então nós temos dois tipos de potencial de ação que a gente pode evidenciar nos tipos de cardiomiócitos aí da distribuição das células musculares cardíacas. Então nós temos um tipo de potencial de ação que é de resposta rápida, que é de fibras rápidas, né? Essas fibras são as fibras de Purkinje, que são as células do coração que estão amplamente distribuídas aí e que precisam contrair muito rápido para dar a força de contração para promover a ejeção do sangue, seja dos átrios para os ventrículos, seja dos ventrículos para ou o pulmão ou para a aorta e aí se espalhar por todo o corpo. E nós temos também os potenciais de ação que têm resposta lenta. Aqueles que têm uma resposta lenta é principalmente nas células que estão presentes no nódo sinatrial e átrio ventricular. Existe uma razão incrivelmente, mas incrivelmente importante para nós termos um tipo de potencial de ação de resposta lenta nas células do nódo sinatrial e átrio ventricular, e a gente vai ver já já. Então vamos começar aqui falando da parte de resposta rápida, das fibras que precisam contrair com muita força, com muita violência para poder propelir o sangue. E quando a gente fala no potencial de ação de uma fibra que tem resposta rápida, nós temos 5 fases específicas deste potencial de ação.
né, que é bem diferente aí do potencial de ação que a gente observa da musculatura estriada esquelética e da propagação do potencial de ação de um neurônio, por exemplo. Mas, basicamente, o que nós temos aqui? Nós temos uma fase 0, que é a fase onde vai despolarizar a célula muscular cardíaca. A fase segunda, que nós chamamos de fase 1, que é uma repolarização precoce. Fase 2, que é o platô. Fase 3, a repolarização da membrana da célula muscular cardíaca. E, por fim, nós temos o repouso. Então, todos esses eventos ocorrem para promover um potencial de ação na célula muscular cardíaca. Obviamente, do repouso, a gente pode voltar para a fase 0, caso necessita ocorrer novamente uma despolarização aí, e contrair novamente o músculo cardíaco. Tá? Vamos mostrar o gráfico, então, como é que é essas 4 fases que nós temos aí, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, e a fase 0, né, que é a fase de despolarização. Vamos dar uma olhadinha nessas fases aí da resposta rápida, as fibras de resposta rápida. Então, nós temos esse gráfico aqui. No eixo XY, no eixo X a gente tem o tempo em milissegundos e no eixo Y a voltagem em milivolts. O gráfico que a gente observa da despolarização de uma fibra de resposta rápida é semelhante a isso aqui. Vamos colocar um limiarzinho aqui no momento em que a gente tem o pico de despolarização. Nota o seguinte, no 0, aqui então nós temos a despolarização da célula muscular cardíaca. Veja que ela é uma despolarização extremamente violenta. Ela é praticamente uma linha reta. Então ela passa de menos 90 mV até mais 30 mV. Tá? E aí, deste ponto até este ponto, nós temos a fase 1, que é a fase de repolarização precoce. Então veja que a gente tem uma leve queda, mas a célula ainda não volta para um estágio negativo. Ela continua no estágio positivo. Ela despolariza um pouquinho e volta a subir de novo. E permanece nesse estado por um curto período de tempo, que é a fase 2, é o que nós chamamos de platô, ou seja, ele sustenta aqui a despolarização na célula, essa fase aqui. E a fase 3 começa daqui para cá, que a gente começa a ter a queda da voltagem para valores negativos, né, intracelular, que é a fase de repolarização, e na fase 4 nós temos novamente o repouso. E aí, caso seja necessário desencadear uma nova despolarização, a gente volta aqui para o estágio 0. Então a gente tem esses 5 pontos aqui, 0, 1, 2, 3, 4, certo? E umas coisas importantes a gente pode tirar desse gráfico também. Nota que nós temos algumas fases semelhantes ao que a gente tinha visto lá na aula de potencial de membrana, né, de potencial de ação, que existem algumas fases que a célula muscular cardíaca não consegue mais despolarizar, são fases que ela não consegue exercer uma nova despolarização e fases que ela precisa exercer muito mais trabalho para despolarizar. Nessa maior fase, que vai dar 0 até mais ou menos a metade da terceira fase, nós chamamos de PRE, que é o período refratário efetivo. O que é de fato o período refratário efetivo? É todo o período refratário absoluto, que é o momento em que a célula encontra-se numa voltagem positiva. Então é daqui até mais ou menos aqui, e mais a metade do período refratário relativo. Essa metade aqui do período refratário relativo, a célula não consegue ainda despolarizar novamente, porque ela está numa voltagem ainda muito alta, apesar de voltar a estados negativos. E uma pequena fração aqui, nós temos o que nós chamamos de PRR, que é o período refratário relativo, que a célula consegue desempenhar um novo potencial de ação aqui, mas ela precisa exercer muito mais trabalho do que ela tinha exercido anteriormente. Então veja, aqui é uma resposta de uma fibra rápida, e ela dura em torno aí de 200 milissegundos mais ou menos, 0,2 segundos, é muito rápido. E se a gente vê a resposta lenta, né, as fibras de resposta lenta, que estão especificamente lá nas células do nódo sinatrial e atrioventricular, né, obviamente, todas as células do coração podem ter uma resposta lenta, se porventura bloquear canais de sódio que têm abertura e fechamento muito rápido. Mas isso a gente vai discutir na próxima aula. Então, para considerar, nós temos, ao invés de 5 fases específicas, nós temos 4 fases específicas num potencial de ação de resposta lenta, né? As fibras de resposta lenta. Então eu vou colocar aqui para vocês novamente as 5 fases, mas não são só 4 fases específicas? Pois é, a fase 1, neste tipo de célula, não vai acontecer. E o gráfico que nós vamos observar é semelhante a isso aqui. Já nota uma pequena diferença, né? Nós tínhamos visto que no gráfico anterior, o basal
daquelas células que tinham um potencial de ação de resposta rápida era menos 90 milivolts. Aqui já é menos 60. Tá? A gente coloca aqui um limiarzinho também. Né? E olha aqui, ao invés dela subir de uma única só vez, ela sobe devagarzinho, ou seja, ela tem uma leve inclinação para a direita, ou seja, ela demora mais tempo do que uma fibra de resposta rápida. Então aqui é a nossa fase inicial, a fase 0, que é a fase de despolarização, ela sobe, e veja que a gente não tem aquela repolarização precoce, ou seja, um pico com uma leve descida e uma subida novamente. A gente passa diretamente para a fase 2, que é a fase de platô. E o platô aqui, nessas fibras, que tem um potencial de ação de resposta lenta, é muito menor o tempo que ele dura. E aí nós temos a fase de repolarização e novamente o repouso aqui voltando para 60 mV. Está meio tortinho aqui, mas ele volta para o repouso. E assim como as fibras que possuem um potencial de ação de resposta rápida, nós temos também duas ocasiões aí de períodos refratários. Então nós temos o período refratário efetivo também, que vai pegar toda a parte do platô, mais metade também do período refratário relativo. E nós temos aqui também o período refratário relativo. Nota que, nessa condição, o período refratário relativo ele é mais espaçado do que o período refratário relativo de uma fibra que apresenta um potencial de ação de resposta rápida. E por que nós não temos aquele pico de repolarização precoce? Como eu falei, em células aqui que apresentam um potencial de ação de resposta lenta, a quantidade de canais de sódio, voltagem independente, que se abrem e se fecham muito rápido, é muito escassa. E nós precisamos deles para ter aquele tipo de resposta. E aqui, basicamente, a despolarização dessas células vai ser quase que intermediada pelo cálcio e a repolarização pelo potássio. Já nas células, fibras que apresentam uma despolarização de resposta rápida, nós temos os canais de sódio, os canais de potássio e os canais de cálcio. E por que esse tipo de resposta é uma resposta importante para o nosso coração? Veja, como ela demora um pouco mais para ocorrer, esse tipo de resposta, por ser quase que exclusivo lá das células presentes no nódulo sinoatrial e átrio ventricular, ele se conduz com uma velocidade um pouco menor. E ele se conduz dos átrios para os ventrículos. Então nós temos uma contração inicial dos átrios para depois ter uma contração dos ventrículos. É ele que vai coordenar a ritmicidade da contração do coração. Então, essa resposta lenta ela é extremamente importante para promover a contração inicial dos átrios para posteriormente promover a contração dos ventrículos. É uma coisa extremamente bacana de ser estudada. E isso a gente obviamente vai ver com mais detalhes aí nas próximas aulas, beleza? Então nessa aula aqui foram essas duas referências que eu utilizei para vocês. As informações dessa aula estão muito mais presentes aqui no livro do Livy, que é o Fundamento de Fisiologia, do que no Guyton. O Guyton trata muito pouco desse aspecto aqui, então você consegue mais informações aqui no livro do Livy, tá ok?